Olá, muito bom dia. Esta é uma live não programada, mas que decidi entrarmos assim para conversar um pouco e, de maneira especial, orarmos pela situação que o mundo está enfrentando. Há muitas pessoas que ficam inseguras, incertas, quando acordam e vem a notícia de que uma guerra acaba de começar. Vivemos num mundo muito frágil, onde as nossas relações entre países são muitas vezes complexas, difíceis, e dá às vezes um friozinho na barriga pensando para onde tudo vai caminhar. Qual será o fim de todas essas coisas? É por isso que nós nos agarramos sempre na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, porque ela é a nossa revelação. É dela que nós encontramos a segurança e o alívio diante de todos os problemas. Nós temos na Bíblia 1189 capítulos. E desses 1189 capítulos, 1185 capítulos falam de um mundo com pecado. 4 capítulos falam de um mundo perfeito. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Embora a boa parte do conteúdo bíblico esteja concentrada no mundo de pecado, nós temos certeza que nas últimas páginas da Bíblia nós seremos restaurados à perfeição que Deus nos criou. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, o que vemos é só desolação. O que vemos é essa instabilidade, essas preocupações, o que é que vai acontecer, até quando vamos continuar ouvindo notícias ruins, tragédias, até quando vamos nos deparar com tanto sofrimento? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Esse parece ser o grito entalado na garganta de todos nós. Eu sei que Jesus precisa voltar. E nós queremos que Jesus Cristo volte. E é por isso que estamos usando todas as nossas ferramentas para continuar comunicando o Evangelho eterno de Cristo Jesus, para que mais pessoas se preparem para o breve encontro com o Senhor Jesus. Eu quero ler alguns versos da Bíblia com vocês nessa breve reflexão. E obviamente eu vou me valer de Mateus capítulo 24. Este é um capítulo profético. Jesus estava andando com os discípulos, saindo do templo, quando eles começam a chamar a atenção, assim, Jesus, veja quão grande é o templo, veja as construções, veja como ele está bem alicerçado. E Jesus diz assim, está vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. E na hora os discípulos imaginaram que Jesus, ao falar sobre a destruição do templo, referia-se ao fim do mundo. Então para eles, Jesus estava falando, o mundo vai acabar, porque um mundo sem templo, para os discípulos, era o fim do mundo. O templo caiu no ano 70, alguns anos depois desse encontro de Jesus com os seus discípulos. Mas em realidade, Jesus falava dos eventos finais, apontava para o fim de tudo. Mateus 24, então, é essa resposta de Jesus aos discípulos, quando eles perguntam assim, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E então Jesus passa a descrever um cenário futurístico, que para mim, sem nenhuma dúvida, o que Jesus descreve como futuro é o presente. O que Jesus fala que viria é o que nós estamos vivendo agora, é o que nós estamos passando agora. Nós já vivemos nos momentos finais da história da humanidade. E quando ouvimos de uma nova guerra, quando ouvimos de uma instabilidade em uma região do mundo, isso faz parte de um cumprimento de um cenário profético que Jesus disse que aconteceria. Veja, Jesus não é o causador disso tudo. Jesus não é quem faz todas essas coisas. Ele está nos revelando porque ele sabe que vai acontecer. Ele conhece o futuro. Ele tem todas as informações quanto à história da humanidade. E por isso Jesus tem autoridade para dizer o que vai acontecer. E quando ele começa a descrever esses sinais em resposta àquilo que os discípulos perguntaram, Jesus estava nos preparando para tudo aquilo que viríamos enfrentar. Há muito medo, há muita incerteza, há muita preocupação, mas para aqueles que têm a Bíblia, para aqueles que vivem na esperança e na promessa do retorno de Cristo Jesus, não há nada a temer. Deus continua controlando e conduzindo toda a história. Deus continua olhando por mim e por você. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos neste mundo. Deus não nos abandonou. O ser humano por si só tem escolhido equivocadamente fazer coisas que Deus não queria que eles fizessem.
Deus não queria que a humanidade chegasse onde a humanidade está. O amor que se esfriou, a indiferença, a maldade, a crueldade, o tentar se dar bem em cima do outro. Há tanta coisa acontecendo em nosso mundo. Jesus, ele se entristece com tudo isso. E mais do que eu e você, que queremos ver o fim da história do mal neste mundo, é Cristo, que quer colocar um ponto final em toda a história de dor, maldade, tragédia, aflição e nos levar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Eu creio de todo o meu coração, falta pouco e Jesus Cristo vai voltar. Falta pouco e Ele vem. Quando nós olhamos para o futuro, infelizmente, as perspectivas que a Bíblia nos dá não é de um mundo que vai ficar melhor. É um mundo que vai ficar cada vez pior. Mas nós temos na palavra do Senhor a certeza de que o mundo vai piorar quando Jesus Cristo voltar. Ele não vai apenas melhorar, ele se tornará perfeito. E aí estaremos com Jesus para todo sempre. Quando eu olho para as guerras, quando eu olho para a instabilidade política, quando eu olho para nação contra nação, eu encontro sim sinais evidentes da proximidade da volta de Jesus. Mas eu também entendo que tudo isso vai passar. Assim como os problemas que nós passamos, as dores que você enfrenta, os lamentos que você passa, o sofrimento que você tem, às vezes, vivido e revivido, porque parece que ele não te abandona, nós temos uma esperança. E essa esperança está na volta do Senhor Jesus. Continuando aqui, em Mateus no capítulo 24, Jesus começa a descrever vários sinais. Ele fala de sinais no mundo político, ele fala de sinais na natureza, ele fala de sinais no mundo religioso. Diz assim a Bíblia, olha: vede que ninguém vos engane, versículo 4 de Mateus 24, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esses que se colocam no lugar de Cristo, esses que atribuem para si prerrogativas que pertencem apenas a Cristo, esses que se colocam como um intermediador entre nós e Deus. Você tem acesso direto ao Pai. Nós podemos chegar direto ao céu por Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, Ele que se importa conosco, Ele que está interessado na sua vida. Ele é o nosso acesso. Mas há muitas pessoas querendo trazer para si aquilo que não é para si, aquilo que é de Deus, aquilo que é para Deus. Então Jesus disse, cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo que sou eu e não são. Ou muitos querendo se colocar no meu lugar, mas não deveriam estar no meu lugar. Há muito engano nos nossos dias. Nós nos deparamos com esses enganos todo o tempo. Gente que deveria ensinar a Bíblia tal como ela é e que não ensina. Gente que deveria pregar a verdade tal qual Jesus deixou na Bíblia, mas não tem pregado. Nós precisamos nos voltar à revelação de Deus, à palavra do Senhor, porque ela é que nos dá sustentação, ela é que nos dá base. Porque se eu tiro a palavra de Deus, eu estarei perdido nesse mundo. Eu não tenho onde me agarrar, eu não tenho onde me segurar. As instabilidades dos pensamentos, das filosofias, das doutrinas, dos achismos vão tomar conta. Mas quando eu volto os meus olhos para a palavra do Senhor, quando eu me estabeleço na Bíblia Sagrada, eu estou seguro, porque esta é a revelação de Deus. Esse livro não é um livro humano, é um livro feito pelo próprio Deus, é a carta de amor para a humanidade. E é nela que nós nos agarramos, é nela que nós nos firmamos, é dela que nós extraímos tudo o que precisamos para enfrentar o mundo difícil que está à nossa volta. Falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores estão se levantando por aí. Estão fazendo uma miscelânea com o Evangelho. A despeito de toda a situação do mundo que está complicada e difícil, ainda existem aqueles que, ao invés de pregar a palavra de Deus como deveriam pregar, ensinar a Bíblia como deveriam ensinar, não ensinam. Estão levando as pessoas para o engano, estão levando as pessoas para o erro, ou estão pregando um evangelho que não é o evangelho, senão palavras humanas próprias de interesses pessoais. Jesus continua dizendo, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o mundo vai enfrentar guerras. Além das guerras, os rumores. E o que nós estamos vendo hoje é que o rumor de uma guerra aparentemente se transformou numa guerra. Não sabemos muito bem como vai ser.
Nós não temos muito claro o cenário do que vai acontecer. Se as sanções econômicas vão funcionar, se não vão, se vai ter um ataque mais ostensivo, se não vai ter mais um ostensivo. Quanto isso vai perdurar, ou quanto isso será intenso, complexo e difícil. Nós temos que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque se não confiarmos no Senhor, estaremos soltos neste mundo e que nos levará facilmente ao desespero. Nos levará facilmente a uma angústia tão grande, porque a situação é tão complicada à nossa volta, que não há muito o que fazer a não ser desesperar-se se você não tem esperança. Se você não se agarra naquilo que Deus diz. Ele disse na sua palavra que nós teríamos, antes do fim do mundo, guerras e rumores de guerras. Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outras guerras por aí que acontecem, e agora estamos vendo mais uma acontecendo. Estamos às portas de uma outra realidade que tanto nos assusta. Nós ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, nós ainda usamos as nossas máscaras, ainda estamos com distanciamento social, temos muito medo desse vírus, as pessoas estão sendo vacinadas, as pessoas estão se cuidando. E toda essa instabilidade emocional agora se agrava com uma guerra. Agora se agrava com o medo do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Estamos numa pandemia e agora uma pandemia com guerra. Uma pandemia com países grandes envolvidos, países grandes se pronunciando, países grandes se movimentando, exércitos se posicionando. Guerras e rumores de guerra. Mas veja uma coisa interessante. Jesus diz assim, olha, não vos assusteis. No versículo 6, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essas coisas acontecem, mas não são elas que determinam o fim. O que eu quero dizer para você aqui, com base na palavra do Senhor, é que não são os maus que determinam o fim do mundo. Não são as tragédias nem os problemas que determinam o fim do mundo. Não é a aflição ou aqueles que deveriam fazer o bem e fazem o mal que determinarão o fim do mundo. Jesus disse, é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Então, não é a Rússia que vai determinar o fim do mundo, não são as nações aliadas que vão determinar o fim do mundo, porque as guerras vão acontecer, os rumores de guerras vão acontecer, mas Jesus disse, não é o fim. O mundo não vai acabar assim, o mundo não vai terminar dessa maneira. É a nossa certeza e esperança, porque Jesus disse, isso vai acontecer, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por momentos difíceis, mas o mundo não vai acabar por isso. Entendeu? Isso é uma mensagem de conforto para mim, porque por mais que as pessoas façam coisas erradas, por mais que tomem decisões equivocadas, elas não determinarão o fim do mundo. Mas Jesus diz quando o mundo vai terminar. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso tem acontecido aos montes e está acontecendo hoje. Exatamente hoje, no momento que a gente está fazendo essa live. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Estes sinais que vão se intensificar. Terremotos, pandemias, situações difíceis. Isso vai continuar acontecendo. Agora diz Jesus assim, porém tudo isso é o princípio das dores. E é esse verso que eu quero parar um pouquinho com vocês para uma reflexão um pouquinho mais profunda. Há pessoas que pensam assim, pastor, lemos Mateus 24 e vimos vários sinais que Jesus disse. Sinais na natureza, sinais de guerra contra nações, reinos. E tudo isso, pastor, tem acontecido já há muito tempo. Em realidade, todos esses sinais que Jesus descreve em Mateus 24 acontecem desde os dias dele. Ou melhor, acontecem ainda antes dos dias de Jesus. O que ele queria dizer com esses sinais? Se guerra acontece, se terremoto acontece, se tragédia acontece, se pandemia acontece. O que Jesus queria dizer em Mateus capítulo 24? A chave está nesse verso que acabamos de ler. Mateus 24:8, quando ele diz assim, ó, porém tudo isso é o princípio das dores. Deixa eu te explicar, essa expressão princípio das dores, Jesus ele tirou do contexto de uma mulher grávida. Essa era uma expressão, na época de Jesus,
comumente usada para mulheres grávidas. Então, quando a mulher estava grávida, já com o feto pronto para nascer, encaixado na placenta, já nos momentos finais da sua gestação, a mulher sente a primeira contração. Essa primeira contração é o indicativo que o bebê vai começar a nascer. A primeira contração, ela marca o final da gravidez para o começo do parto. Essa era a expressão usada na época de Jesus, princípio das dores. Quando a mulher grávida tinha a primeira contração, ali era o princípio das dores. Ali ela entrava na rota da qual o final seria o nascimento do bebê. Quando Jesus pega os sinais e diz assim, olha, estão vendo esses sinais todos aqui? Esses sinais que eu estou dizendo para você é o princípio das dores. Em outras palavras, é exatamente como uma mulher indo para o parto. Vejam, quando uma mulher está grávida e começa a preparar-se para o bebê nascer, a primeira contração, acontecem duas coisas. Primeiro, as contrações, à medida que a mulher vai chegando perto da hora do parto, elas vão ficando cada vez mais intensas. Certo? As mulheres que estão acompanhando aqui a nossa transmissão e que passaram pela experiência do parto normal, tiveram as contrações, podem concordar comigo. Já conversei com várias para entender bem e ouvir vários testemunhos. Então, as contrações, elas vão ficando cada vez mais fortes. Segunda coisa, as contrações, elas vão acontecendo cada vez mais sucessivamente. Então, o tempo entre as contrações vai ficando cada vez menor. Até que na hora do parto, por exemplo, as contrações basicamente se sobrepõem umas às outras. Porque é muito rápida as contrações. Então, as contrações, elas vão ficando mais fortes e vão acontecendo cada vez mais vezes. Quando Jesus pega os sinais e aplica as dores de parto, o que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: olha, discípulos, meus seguidores, meus filhos, minhas filhas, quanto mais próximo a humanidade estará da volta de Jesus, esses sinais acontecerão cada vez mais intensamente e acontecerão cada vez mais vezes. Então, quando eu leio Mateus capítulo 24, a pergunta não é se está ou não está acontecendo. A pergunta é quanto está acontecendo, qual a intensidade que está acontecendo. Porque quanto mais acontecer, quanto mais forte for, mais próximos estamos da volta de Jesus. Agora vejam, olha que coisa mais linda essa analogia do parto. Porque toda a dor que a mulher passa, todas as contrações que ela sofre, são dores reais, são dores fortíssimas, intensas, são dores profundas. Mas essas dores profundas, elas cessam no momento que o bebê nasce. Porque quando o bebê nasce, a mãe esquece completamente das contrações, ela esquece da dor, ela esquece de tudo, porque o bebê está no seu colo, porque o bebê está nas suas mãos. Ela olha aquele rostinho, ela olha o chorinho, ela olha a mãozinha, e a alegria dá lugar a toda a dor das dores do parto. O que eu quero dizer para você é exatamente isso. Nós viveremos momentos de angústia, viveremos momentos de aflição, viveremos momentos de intensidade de todos os sinais catastróficos que vão acontecer no nosso mundo. Mas Jesus disse, vai passar, vai ficar forte, vai ficar intenso, mas no final eu vou voltar. E quando Jesus Cristo voltar, é o momento que a mãe recebe no colo o bebê. Ela esquece tudo. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós olharemos para Ele e esqueceremos toda a dor, toda a maldade, toda a tragédia desse mundo, porque estaremos com o Senhor Jesus para todos sempre. Que Deus te abençoe muito. Que Deus lhe dê paz. Que Deus lhe dê esperança. Que Deus lhe dê certeza de que a palavra do Senhor continua nos guiando e nós não estamos sozinhos. Não sei as notícias que nós vamos ouvir no dia de hoje. Não sei que tragédias vamos ouvir no dia de hoje. Não sei quais os problemas que aparecerão no dia de hoje. Mas saia com a certeza, viva com a certeza de que nada escapa do controle do Senhor. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Não há nada a temer se você está nas mãos de Deus. Eu quero nesse momento lhe convidar junto comigo a orarmos, colocarmos nas mãos do Senhor a situação do nosso mundo. Essa instabilidade política, essa guerra que está às portas de acontecer,
para que Deus nos dê a graça, para que Deus nos dê da sua bênção, para que Deus nos dê tranquilidade para enfrentar o mundo, para enfrentar as contrações que estão aí, cada vez mais fortes, cada vez mais intensas, cada vez mais repetitivas. Mas Deus está controlando tudo, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de você. Vamos orar? Senhor Deus querido, Pai nosso, muito obrigado por estarmos juntos aqui numa live, onde recorremos ao Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos. O nosso mundo está hoje passando por uma situação muito complicada. Vemos mais uma vez os resquícios do pecado que nos assalta, que muitas vezes nos faz sofrer. Há muita instabilidade, há muito medo quanto ao futuro, mas nós confiamos que o Senhor está conosco. Confiamos que o Senhor está à nossa volta. Confiamos que o Senhor não nos abandona e nem nos abandonará. Por isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a situação da Rússia, da Ucrânia, para que o Senhor coloque a Tua mão. Continua conduzindo a história, como o Senhor tem feito até aqui. Pai, abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento. Nós recorremos ao Senhor porque necessitamos do Senhor. Sem Ti não somos nada. Sem Ti não teremos nada, mas em Tuas mãos somos mais do que vencedores. Pai, eu entrego nas Tuas mãos esta Tua filha e este Teu filho que ora comigo agora. Coloque-se ao lado de cada um deles. Ao saírem para a jornada do trabalho, ao enfrentarem a rotina, Pai, ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos no céu, com a certeza da breve volta de Cristo Jesus. Permanece, portanto, conosco, que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Lembra de compartilhar essa live com outras pessoas. Que Deus os abençoe de maneira muito especial. Eu vi aqui várias pessoas que escreveram para nós. Que Deus continue tomando conta de cada um de vocês. Foi um prazer estarmos juntos aqui e a gente se vê num próximo momento, numa próxima live, em alguma situação que a gente vai estar junto mais uma vez. Que Deus seja com todos vocês. Tchau, tchau.